Ah, minha neta, tem lembrança que a gente carrega como pedra dentro do peito. Não importa quantos anos passem, ela continua lá, pesando, arranhando por dentro. Hoje, com 76 anos, sentada nesta varanda de madeira que meu filho mandou reformar, olhando o vento mexer as folhas do jambeiro, eu me lembro como se fosse ontem do dia em que minha vida tomou outro rumo. Meu nome é Rosa Amélia. Nasci e cresci numa vila pequena no sertão da Paraíba, chamada Lagoa do Cedro. Lá, todo mundo sabia da vida de todo mundo, e bastava o galo cantar pra gente já sentir o cheiro do café coado passando pelas casas. As ruas eram de barro batido, as janelas sempre abertas, e a vida corria num compasso mais lento, um compasso que hoje já não existe mais. Eu era filha única. Minha mãe, Dona Clarice, era dessas mulheres que carregam o mundo nas costas sem reclamar. Alta, magra, de mãos calejadas, vivia com um lenço amarrado no cabelo e um vestido simples de algodão. Ela costurava para as vizinhas, fazia pão de queijo que todos elogiavam e cantava baixinho enquanto mexia a panela no fogão a lenha. Quando ela me abraçava, o cheiro de sabonete caseiro e folhas de alfazema me envolvia, e eu sentia que nada de ruim podia acontecer. Mas a vida, minha neta, a vida não avisa quando vai virar tudo de cabeça para baixo. Eu tinha 8 anos quando minha mãe adoeceu. Começou com uma tosse seca, que foi ficando mais forte. O calor do sertão não combinava com aquele suor frio que escorria no rosto dela. Em menos de uma semana, ela já não conseguia levantar da cama. E numa madrugada silenciosa, enquanto o vento balançava a porta da cozinha, ela se foi. A casa ficou grande demais para mim e pro meu pai, seu Adalberto. Ele era vaqueiro, passava os dias no campo e voltava com o rosto queimado de sol. Antes, me pegava no colo, me chamava de minha florzinha. Depois que mamãe partiu, foi como se ele tivesse perdido o chão. Primeiro vieram os silêncios. Depois, as ausências. E quando estava presente, trazia junto um cheiro forte de cachaça e um olhar perdido. Eu, ainda menina, comecei a cuidar da casa sozinha. Lavava minha própria roupa, cozinhava feijão ralo, varria o chão de barro. Aprendi rápido que era melhor andar leve, quase sem fazer barulho, para não incomodar. O pai que eu conhecia já não morava ali. No lugar dele, havia um homem cansado e, às vezes, irritado sem motivo. Alguns vizinhos tentavam ajudar. Dona Quitéria, que morava na casa amarela da esquina, me chamava de vez em quando para tomar um copo de leite ou comer um pedaço de bolo. Eu agradecia, mas voltava correndo para casa, porque sabia que meu pai não gostava de ver gente se metendo na nossa vida. Foi nesse clima que cresci rápido demais. Aos 10 anos, já sabia fazer pão de milho, aos 11, cuidava de todo o quintal. Aos 12, já negociava sozinha no mercado da vila quando ele não estava. Mas por dentro eu ainda era só uma menina que sentia falta do colo da mãe. Uma tarde de janeiro, o sol ardendo na pele e as cigarras cantando sem parar, meu pai chegou mais cedo do que o costume. Eu estava no quintal, tirando roupa do varal, quando ele apareceu na porta, segurando o chapéu nas mãos. Rosa, larga isso um pouco. Quero falar contigo. O tom dele não era de raiva, mas também não era de carinho. Meu estômago se apertou. Limpei as mãos na barra da saia e me aproximei devagar. Ele coçou a barba rala, olhou pro chão por um tempo e então disse: Vai passar uns tempos na casa de um conhecido meu, o seu Antero. O nome me soou estranho. Seu Antero era dono de um armazém grande, na beira da estrada que levava para a cidade. Eu o tinha visto poucas vezes, sempre de terno claro, chapéu de aba larga e um jeito sério. Por quê, pai? Perguntei, a voz quase sumindo. Eu posso cuidar da casa. Ele desviou o olhar. Lá você vai ter comida, cama e um lugar para ajudar. Aqui tá difícil para mim. Quis perguntar mais, mas a expressão dele me calou. Não parecia um pedido.
Era uma decisão já tomada. Naquela noite, quase não dormi. Ficava olhando o teto de madeira, ouvindo o barulho distante dos grilos. A cada pensamento, vinha um aperto no peito. Eu não entendia se aquilo era um castigo, uma ajuda, ou só mais uma forma de se livrar de mim. De manhã, coloquei minhas poucas coisas numa sacola de pano, 2 saias, 2 blusas, um par de sandálias gastas e a boneca de retalhos que minha mãe tinha costurado para mim. O resto era só o que estava na minha memória. Quando a carroça parou no portão, vi seu Antero descendo. Era alto, forte para a idade, e usava óculos escuros que escondiam metade do rosto. Cumprimentou meu pai com um aperto de mão e depois voltou a atenção para mim. Então está a Rosa? Disse, como se confirmasse um produto encomendado. Assenti sem dizer nada. Ele apenas fez um gesto para eu subir na carroça. Meu pai não me abraçou, não disse palavra. Ficou na porta, as mãos nos bolsos, olhando para algum ponto atrás de mim. A carroça começou a andar. O barulho das rodas no chão de terra se misturava ao canto dos passarinhos e ao som do meu próprio coração. Olhei para trás até não conseguir mais ver a casa. E foi ali, no balanço daquele caminho, que percebi que algo dentro de mim tinha mudado para sempre. A estrada até o armazém de seu Antero parecia maior do que eu lembrava. O sol batia oblíquo e fazia cintilar a poeira no ar, como se o caminho inteiro fosse feito de faísca. Eu me sentia pequena, com a sacola apertada no colo, tentando adivinhar o que me esperava. O armazém ficava na beira da estrada principal, perto de um posto de gasolina antigo, e atrás dele havia uma casa de alvenaria com varanda larga, telhas novas e um jardim que parecia sempre varrido. Tudo tinha um jeito de arrumado demais, como prato que ninguém pega por medo de sujar. Quando descemos, um rapaz magro veio correndo abrir o portão. Chamava-se diminutivo de Délio e trabalhava no descarrego das sacas. Sorriu rápido, desses sorrisos que não chegam aos olhos, e me ajudou com a sacola. Seu Antero, de óculos escuros e camisa de linho, falou sem olhar diretamente para mim. Aqui a casa anda cedo. Gosta de acordar com o galo? Se for preciso, acordo antes, respondi, tentando não tremer. Ele assentiu, curto. Entramos. A sala tinha um rádio grande, tapete de crochê clarinho, uma cristaleira com copos de vidro fininho, e um relógio de parede que batia as horas com um som que me gelou por dentro. Parecia que marcava não o tempo, mas o meu lugar ali. Na cozinha, encontrei Dona Zenaide, robusta, avental branco, olhos atentos que viam mais do que diziam. Tinha mãos largas e um jeito de falar que lembrava água morna, não queimada, mas também não fria. Então é você a Rosa, disse, enxugando as mãos no pano de prato. Chegou. Vem, minha filha, vou te mostrar suas coisas. Ela me levou por um corredor estreito até um quartinho nos fundos, de janela pequena para o quintal. Havia uma cama de ferro com colchão firme, uma cômoda baixa, um espelho com a borda lascada e uma prateleira com 2 lençóis dobrados, cheiro de alfazema e sabão de cocô. Parecia um lugar honesto, mas tinha algo que eu não sabia nomear, como se a janela olhasse mais para dentro de mim do que eu para fora dela. Aqui você dorme, explicou Zenaide. Acorda às 5, me ajuda no café, varre a varanda, lava a louça. Depois do almoço, a gente acerta as coisas do armazém quando precisar. Domingo é mais leve. Sim, senhora. Ela me observou um momento. Eu sentia, por baixo da camada de afeto, uma pergunta: você aguenta? Eu respondi sem palavras, ajeitando a saia, guardando a boneca de retalhos na gaveta de baixo, como quem assina um compromisso. No primeiro dia, tudo foi trabalho. Acordei antes de o galo cantar, talvez por medo de perder a hora. Zenaide me ensinou a passar o café no coador de pano, mexer o cuscuz de milho, fritar um pedaço de coalho sem deixar estourar. Seu Antero chegou à mesa pontual, 6 em ponto, rádio baixo no noticiário, e comeu em silêncio, como quem cumpre uma regra.
Eu evitava encarar de frente, me guiando pelo barulho da xícara contra o pires, pelo modo contido com que ele cortava o pão. Depois do café, ele foi para o armazém, e o relógio de parede respirou aliviado foi a sensação que tive. Zenaide me mostrou a despensa, as panelas, o tanque, o varal. Tudo tinha lugar marcado. Quando perguntei onde guardar meus grampos de cabelo, ela sorriu de lado. Aqui, Rosa, as coisas têm lugar. Mas não se assuste, lugar também é jeito de proteger. Não entendi, na hora. Só mais tarde aquele proteger começou a fazer sentido de um jeito torto. No fim da manhã, fui com ela até a porta do armazém levar uma garrafa de suco de caju. A rua estava parada, 2 meninos soltando o peão, um cachorro dormindo na sombra da carroceria, 3 sacas de feijão empilhadas. Dentro, tudo era cheiro de grão e madeira. Seu Antero falava baixo com um freguês, apontando um caderno grosso, onde anotava o vai e vem das compras fiadas. Quando nos viu, não levantou a cabeça de imediato, tocou o tampo da mesa com a ponta do dedo, como quem confirma um pensamento invisível, e disse: Deixa o suco aí, Zenaide. A menina vai aprendendo a somar? Devagar e sempre, seu Antero, respondeu ela. Primeiro aprende a casa, depois aprende conta. Casa e conta andam juntas. Sem uma, a outra vira bagunça. Ele disse isso como se fosse norma da prefeitura. Não era conselho, era lei de dentro. As tardes eram compridas. Eu lavava, passava pano, areava alumínio. No começo, Zenaide não me deixava ir ao armazém sozinha, dizia que a rua tinha olho comprido, que língua de gente é faca sem cabo machuca de qualquer lado que você pegue. Fui entendendo que não era apenas zelo, era uma espécie de guarda contra o que não se nomeia. À noite, depois da janta, a casa ficava quieta. Seu Antero tinha um hábito, andava pelos cômodos, tateando o encosto das cadeiras e o batente das portas, conferindo se tudo estava no lugar. Tirava os óculos escuros, deixava no aparador e passava um pano neles, devagar. Eu olhava de rabo de olho e aprendia o roteiro do silêncio dele. No terceiro dia, uma coisa pequena me ensinou muito. Eu varri a varanda quando ele parou no limiar, o rádio no volume mínimo, e falou: Varrer é do centro para a beirada, não o contrário. A poeira volta se você traz do canto pro meio. Era verdade. Eu não tinha pensado. A correção veio sem aspereza, mas vinha com peso. A partir daí, notei que tudo nele funcionava assim: a fala exata, a pausa justa, a regra que parece inofensiva e, de repente, é ela que decide como você respira. Mandava pouco, mas o pouco que mandava ocupava a casa inteira. Zenaide, percebendo minha atenção, chamou-me para a cozinha e, enquanto cortava cheiro verde, murmurou: Não se assusta com o jeito dele. É homem de perda. Gente de perda aprende a controlar o que sobrou. Perda de quê? Ousei perguntar. O que importa saber agora é que sobrou a casa. E você? O resto a gente descobre sem pressa. Fiquei com aquilo ruminando. Às vezes, à noite, ouvia uma porta que nunca se abria de dia, um quartinho fechado no corredor do meio. Ninguém falava dele. Nem eu perguntava. As casas têm silêncio próprio, minha neta, e o nosso corpo aprende a respeitar. No sábado, fui pela primeira vez ao mercado da vila com Zenaide. Ela segurava a bolsa junto ao peito, como quem protege um segredo, e me deu instruções claras. Fala baixo. Compra rápido. Se te perguntarem, diz que a casa vai bem e que o tempo vai firmar. Mas e se o povo quiser saber de mim? O povo quer história, Rosa. Dá só um fiapo que ele tece novela. Aprende. Resposta curta acalma língua comprida. No caminho, senti alguns olhares se demorarem em mim. Um tiozinho de banca de frutas perguntou de onde eu era. Respondi o que Zenaide treinou comigo. Ele riu, enrolado em simpatia.
Ah, então agora o armazém tem moça nova. Ocupação bonita é assim, faz a casa cheirar café. Era elogio e era recado. Vi que Zenaide enrijeceu o ombro. Pagamos, voltamos sem demora. Na esquina, encontrei Dé descarregando açúcar. Ele baixou a voz. Qualquer coisa, grita por mim. Nem sempre dá para escutar, mas eu corro. Agradeci, sem entender direito qualquer coisa. A vida de quem tem pouco é feita de código, até a proteção vem com uma chave que você só decifra olhando pro chão. Naquela noite, depois da janta, aconteceu algo novo. Seu Antero me chamou na sala. Estava sentado à mesa, um caderno aberto, lápis de ponta fina. O rádio em silêncio. O relógio marcava 8h10. Lê aqui pra mim, disse, apontando uma linha no caderno. Só para eu conferir se anotei como o freguês pediu. Eu lia mal, minha mãe tinha me ensinado o básico, mas as letras dançavam ainda. Cheguei perto, respirei fundo e li devagar. 20 quilos de feijão carioca, fiado até a colheita, assinatura, João Flor. A voz saiu trêmula, mas saiu. De novo, ele pediu, e mais devagar. Palavra tem degrau. Se pular, a gente tropeça. Li de novo, marcando as sílabas com a língua, quase mastigando os Q e LH. Ele assentiu e fez uma anotação mínima na margem. Amanhã, depois do almoço, você vem. A gente pratica um pouco. Ler é serviço de casa também. Eu quis perguntar, por que eu? Mas calei. Tinha alguma coisa no jeito dele, pouco gesto, pouca explicação que me guiava mais do que falava. Quando voltei ao meu quarto, encontrei na cama um livrinho de capa azul, folhas amareladas, cartilha Caminho Certo. Zenaide, na porta, fez um sinal com a cabeça. Foi ele que pediu para deixar. E, antes que eu me alegrasse demais, estuda, mas com o pé no chão. Quem ensina, também mede. Deitei com o livrinho sobre o peito. Senti um calor miúdo, tipo brasa de fogueira. Eu que andava só carregando panelas e varrendo o chão, agora tinha um pedaço de papel chamando meu nome. Fechei os olhos com vontade de guardar aquilo para sempre. Mas o relógio da sala bateu 9 horas, e junto com o som veio um aviso dentro de mim: alegria também é coisa que se cuida, como prato de vidro. Qualquer descuido, trinca. Nos dias seguintes, a rotina foi ganhando músculo. Eu e Zenaide viramos par de dança. Quando eu errava o passo, ela tocava meu cotovelo e eu entendia sem palavra. À tarde, depois do almoço, sentava com seu Antero por meia hora. Ele me fazia ler notas de entrega, nomes de fregueses, um trecho de jornal. Não era carinho, era método. Mas dentro do método havia uma gentileza que eu reconhecia, não a do toque, e sim a do tempo que ele me dava para acertar. Também aprendi os não da casa, os que ninguém dizia e mesmo assim mandavam: não atravessar o corredor do meio depois das 9, não deixar a porta da cozinha encostada, não mexer na gaveta de cima do aparador, não ficar na calçada muito tempo. Aqueles não formavam uma cerca invisível. E, se às vezes eu me sentia protegida dentro dela, noutras era como se ela apertasse ao meu redor, um tantinho por dia. Teve uma tarde em que a energia caiu e ficamos no lusco-fusco. Seu Antero atravessou a sala tateando o ar, como se conhecesse os móveis melhor do que eu conhecia minhas próprias mãos. Parou perto da janela, puxou a cortina só o suficiente, e disse: quando falta luz, a casa revela os cantos. Eu travei na porta. Era uma frase simples, mas me atravessou como faca afiada sem sangue, cortou sem ninguém ver. Porque eu já entendia, toda casa tem canto que fala baixo. E a gente aprende a escutar ou a fingir que não escuta. Naquela noite, quando fui guardar os pratos, ouvi a chave girar 2 vezes na porta dos fundos. Não era comum. Olhei para Zenaide. Ela ajeitou o avental, abaixou a cabeça e murmurou:
Melhor assim. Gente de fora anda perguntando demais. Perguntando o quê? Coisa de sempre. Se a casa está direita, se a menina é direito. Palavra que não presta gosta de viajar. Senti o estômago embrulhar. Eu não tinha feito nada além de existir ali, e mesmo assim já havia um enredo me rondando. O corpo da gente aprende a sentir a sombra antes da sombra chegar. Na semana seguinte, fui ao quintal pendurar lençol. O vento estava bom, cheiro de chuva longe. Dé passou pelo portão e sussurrou sem parar de andar. Rosa, lembra do qualquer coisa. Qualquer coisa virou oração dentro de mim. Não era medo igual ao de antes, aquele do grito e da mão pesada. Era outra espécie, medo em silêncio, feito de regra, de relógio e de chave. Um medo que pede pra gente andar leve, falar baixo, e ainda sorrir. Eu sorri. Porque sorrir, minha neta, também é ferramenta de trabalho. Nesse mesmo dia, seu Antero me chamou mais cedo para as leituras. Sentei, abri a cartilha. Ele apontou para uma palavra, confiança. Lê, pediu. Eu li com esforço, e a palavra pareceu crescer na mesa, ocupando o espaço entre nós. Não sei dizer o que ele pensou. Só sei que anotei por dentro: confiança é bicho arisco, se assusta fácil. Guardei o livrinho, voltei para a cozinha, lavei as mãos demoradamente. Pela janela, vi o céu fechando num cinza de trovoada. A casa respirou diferente. O relógio bateu 6h20. Zenaide colocou a sopa no fogo e, sem me olhar, disse: se a chuva vier forte, a gente recolhe tudo da varanda. E se alguém bater depois das 8, quem atende sou eu. Alguém costuma bater? Arrisquei. Casa que cheira a café e silêncio sempre atrai visita. Ela falou e mexeu a sopa. Eu entendi o que precisava entender. As visitas mais perigosas são as que não trazem assunto, só olhos. E a gente que visita sem entrar, fica na calçada, mede a vida da gente pela fresta do portão. Naquela noite, choveu fino, com um vento. Colhemos as roupas, trancamos as janelas, e eu fui pro quarto com a boneca de retalhos dentro da gaveta e a cartilha debaixo do travesseiro. Antes de deitar, encostei o ouvido na parede. Do outro lado, vinha um som baixo, ritmado, passos contados. Pensei em lugar é jeito de proteger, em quem ensina também mede, em a casa revela os cantos. E eu, que precisava de um canto, me vi virando canto também. Adormeci tarde. No fio entre o sono e a vigília, achei que ouvi a porta do corredor do meio se abrir e fechar sem barulho. Pode ter sido sonho. No interior, sonho e realidade às vezes andam de mãos dadas para pregar peça. O que eu sei é que, no dia seguinte, seu Antero me entregou, sem explicação, um caderninho de capa dura e disse: escreva o que aprender. Palavra lembrada vale por duas. Peguei o caderno como quem recebe uma chave. Eu ainda não sabia de qual porta. Mas aceitei. Porque, ali, aprender ia ser o meu jeito de ficar de pé. E foi assim que começou, minha neta, a casa, as regras, os silêncios e um caderno pequeno cabendo na minha mão. Eu sobrevivi àquele começo. Mas o que veio depois ensinou que, às vezes, o perigo não grita. Sussurra. E é no sussurro que a gente precisa aprender a ouvir o próprio nome. Nos dias seguintes, o caderninho virou meu companheiro secreto. Eu escondia dentro da fronha do travesseiro, junto da cartilha azul. Escrevia pouco, porque ainda me faltavam letras, mas anotava tudo o que conseguia: acordar 5 horas, varrer do centro para a beirada, resposta curta a calma língua comprida. Era como se eu estivesse juntando pedaços de um quebra-cabeça que só eu sabia qual era a figura final. Seu Antero continuava me chamando para as leituras quase todos os dias, sempre depois do almoço. A mesa ficava limpa, o rádio desligado, e ele sentava de frente para mim, lápis na mão, pronto para corrigir qualquer tropeço.
Não era impaciência, era um rigor que vinha com calma. Quando eu acertava, ele apenas dizia bom e passava para a próxima frase. Quando errava, pedia para repetir, até a palavra sair redonda. Palavra mal lida é como medida errada, dizia. Estraga a receita toda. Eu guardava cada correção como se fosse joia. Não porque queria agradar, mas porque começava a entender que aprender era também uma forma de me proteger. Com Zenaide, a convivência seguia num compasso manso, mas cheio de códigos. Ela me ensinava receitas, mas sempre com um comentário escondido no meio, como quem joga uma pedrinha no rio só para ver a água ondular. Quando mexer doce no fogo, nunca vira de repente. Açúcar queimado amarga. Pausa. Pessoa também amarga se mexer bruscamente na vida dela. Eu ouvia e ficava sem saber se ela falava do doce ou de mim. Na terceira semana, aconteceu uma visita diferente. Eu estava lavando as xícaras na cozinha quando ouvi passos firmes na varanda. Pela janela, vi uma mulher alta, pele clara, vestido de tecido encorpado, colar brilhando no sol. Trazia no rosto um sorriso que não alcançava os olhos. Boa tarde, seu Antero, disse, sentando-se sem ser convidada. Faz tempo que não venho. A voz era macia, mas carregava qualquer coisa que lembrava navalha. Fiquei parada, meio escondida, ouvindo o que podia. Trabalho não deixa tempo para visita, Dona Ivete, respondeu ele, seco, como de costume. E a casa? Vejo que tem gente nova por aqui. Meu coração gelou. Zenaide, que estava no corredor, apareceu na cozinha e me fez sinal para continuar lavando, sem levantar a cabeça. Ouvi a mulher insistir. No mercado já comentam. E sabe como é, gente fala. Gente fala porque não tem trabalho suficiente, cortou seu Antero. Quem trabalha, cala a boca. O silêncio que se seguiu me apertou o peito. Dona Ivete não ficou muito. Levantou-se, ajeitou o vestido e se despediu com um até breve que soou mais como ainda volto. Quando ela se foi, Zenaide fechou a porta com um cuidado lento, como se não quisesse acordar alguma coisa. Depois me olhou. Rosa, aprende, nem toda visita vem ver a gente. Algumas vêm medir. E medição demais encolhe a vida da gente. Não perguntei o que ela queria dizer. Mas naquela noite, quando fui deitar, fiquei pensando se eu era a medida que tinham vindo fazer. O tempo no armazém corria em dois ritmos, um, das tarefas do dia, o outro, das histórias que não eram contadas, mas que viviam nas frestas. Eu percebia que, quando passava alguém na rua, seu Antero diminuía o tom da voz. Zenaide, por sua vez, evitava deixar a porta aberta por muito tempo. Eu ainda não sabia o motivo, mas sentia que, de algum jeito, a minha presença ali estava no centro dessas precauções. Numa tarde, Dé me chamou discretamente pelo portão dos fundos. Rosa, você sabe somar 1,5 kg de feijão com 2,5 kg de arroz? Respondi que não. Ele me deu um papel com as contas e disse. Aprende. Aqui, conta errada dá prejuízo. E prejuízo, não é só de dinheiro. Aquilo me deixou inquieta. Era como se todos, de um jeito ou de outro, estivessem me preparando para algo que ainda não tinha nome. O clima mudou depois de um episódio pequeno, mas que fez meu corpo inteiro entender que as regras da casa não eram capricho. Estávamos no fim da tarde, preparando o jantar, quando uma batida forte na porta da frente ecoou pela sala. Não era hora de visita, e Zenaide me olhou de um jeito que gelou meus pés. Fica aqui, disse ela. Fiquei parada, escutando. A voz do lado de fora era grave, arrastada, com cheiro de cachaça até no som das palavras. Antero, preciso falar contigo. Ele atendeu com um não é hora tão seco que cortou o ar. O homem insistiu. Ouve, em direção ao batente. O relógio da sala deu uma pancada seca, como se também soubesse que não era hora de ninguém.
Eu prendi a respiração. Zenaide ficou entre mim e a porta, não como quem barra, mas como quem filtra o mundo. Volta pra cozinha, Rosa, murmurou. E não faz barulho. Obedeci. Da soleira, ainda ouvia um pedaço da conversa. A voz de fora, grossa, atravessou a madeira. Preciso acertar conta. Ou você esqueceu? Seu Antero respondeu baixo, porém firme, com aquele tom que eu já aprenderá a reconhecer, o tom que fazia os móveis se endireitarem sozinhos. Conta se acerta de dia. A casa tem hora. O homem riu, uma risada que cheirava bebida. Ora pra quem tem luxo. Pra quem tá apertado, é agora. Houve um silêncio que coube um mundo. Depois, o render do trinco e 2 passos até a grade do alpendre. A conversa seguiu curta, quase sem verbo, só substantivo e número. Não ouviu o conteúdo, só o jeito. E, de repente, o barulho de uma moeda na palma da mão e a palavra segunda pousando como pedra. O homem foi embora batendo o calcanhar no chão, bravo com o tempo, ou com a falta dele. Zenaide voltou à cozinha com o rosto calmo, mas as mãos denunciando o resto do tremor. Enxugou o suor da testa com o dorso e me deu um sorriso que era mais um pedido. Termina a sopa, minha filha. Quando a rua bate na porta errada, a gente sustenta a chama até o vento passar. A frase ficou dentro de mim, latejando. Naquela noite, seu Antero andou a casa toda em silêncio, conferindo fechaduras, como sempre, só que, dessa vez, girou cada chave 2 vezes. A segunda volta do metal no miolo da fechadura me ensinou um idioma que eu ainda não sabia ler, o idioma de quem já perdeu e, por isso mesmo, não negocia com a fresta. No dia seguinte, ele me chamou mais cedo para as leituras. A mesa estava só com o caderno grande e um jornal dobrado. O rádio, apagado. O relógio ainda longe das 12. Sentei, e notei o lápis alinhado à beirada da página, igual régua. Lê este trecho, disse, apontando para uma coluna do jornal. Em voz clara. Era uma notícia sobre chuva no sertão vizinho, açude enchendo, estrada interditada. Li devagar. A cada tropeço, ele apenas tocava o tampo da mesa com a ponta do dedo, um toque, uma correção muda. Quando terminei, apontou o caderno, uma página com listas de nomes, pesos, prazos. Ao lado, um traço fino, e, além do traço, pequenas anotações. Prometeu trazer até sexta, viu mercadoria, pediu desconto. Agora lê como se fosse seu. A lista é teto. O que está depois do traço é parede. Sem parede, teto cai. Demorei a entender. Aos poucos, fez sentido, não bastava somar quilos e reais, era preciso ouvir o que não estava escrito, a história por trás do número. Eu repetia, e ele acrescentava uma palavra, atenção. Quando acabei, guardou o jornal, fechou o caderno e disse sem me olhar. Se alguém bater fora de hora, não é você quem atende. Isso não é trabalho de menina da casa. Assenti com a cabeça, como se pudesse ele ouvir o movimento. Quis perguntar por quê, mas o porquê já tinha resposta, porque a casa tinha cerca, e cerca não é só madeira, é regra. As semanas seguintes criaram um equilíbrio tenso, como rede bem esticada, firme, mas qualquer puxão desequilibraria. Eu fazia a rotina com Zenaide, ia ao mercado de tempos em tempos, aprendia no caderno com seu Antero. Devinha e ia, sempre com pressa e generosidade. A rua, por sua vez, fazia o que a rua faz bem, olhava. Às vezes com curiosidade, outras, com aquele tipo de respeito que não é elogio, é cálculo. Foi nessa maré que Dona Ivete voltou. Tarde de céu pálido, vento parado, poeira sentando devagar. Ela entrou com perfume forte e pergunta fria. Boa tarde. Vejo que a casa segue, movimentada. Seu Antero não cedeu cadeira. Limitou-se a uma saudação mínima. O resto foi gelo polido.
A cidade comenta, Antero. A moça, e os olhos dela tocaram em mim de longe, como o dedo que não encosta e, mesmo assim, deixa marca, é de família conhecida? Zenaide respondeu antes dele. É de trabalho conhecido. Dona Ivete sorriu sem dentes. O trabalho, minha senhora, não responde a tudo. Tem coisa que conveniência não resolve. Eu não entendi metade, mas entendi o tom. E tomei nota no meu caderninho mais tarde, antes de dormir. Quando a pergunta não procura resposta, ela procura rumor. Um fim de tarde, no armazém, um freguês conhecido, seu Raimundinho, demorou demais para assinar o canhoto. Ria alto, empurrava a caneta, elogiava meu braço bom para o pacote e, de repente, falou uma coisa que não era grosseria, mas roçava. Não vou repetir, porque não vale. O importante é que eu congelei. Antes que eu pensasse, ouvi passos vindo de dentro, e a figura de seu Antero apareceu à porta do escritório. Não disse nada ao freguês, já apenas estendeu a mão para o papel e apontou o lugar da assinatura. O sorriso do homem murchou 2 medidas. Assinou. Saiu com a cabeça meio de lado, como quem percebeu que ali não, sem entender por quê. Quando ele se foi, seu Antero não me olhou. Só falou para a sala, com voz de aviso geral. A partir de hoje, Rosa não fica no balcão sozinha. Eu queria dizer que dava conta, que sabia desviar, que Zenaide me ensinara a reduzir conversa. Mas engoli o orgulho. Às vezes, proteção também ferve, se você mexe demais, entorna. Numa manhã de domingo, Zenaide me pediu para ajudar a abrir o quartinho do corredor, aquele que vivia calado. Trazia uma bacia com panos e uma chave que ela tirou do avental, enrolada num pedaço de pano como quem guarda um bicho pequeno. Hoje a gente limpa aqui. O cheiro de guardado me atingiu como lembrança. Dentro, pouca coisa, uma máquina de costura coberta, uma fotografia virada para a parede, uma prateleira com 3 caixas. O sol entrava fininho, riscando a poeira. Zenaide tirou o pano da máquina, passou a mão na madeira. Eu fiquei quieta, esperando ordem. Varre devagar, disse. E não mexe nas caixas. Assenti. Enquanto eu varria, ela virou a fotografia com cuidado. Vi de relance, um casal, um sorriso quase inteiro, um vestido claro, uma sombra no canto escondendo qualquer alegria que sobraria. Zenaide percebeu meu olhar e, com uma gentileza firme, devolveu o retrato à posição anterior, parede. Tem coisa que só volta pro mundo quando o dono quiser, falou, sem dureza, mas sem intervalo. Terminamos de limpar o quartinho em silêncio. Antes de fechar, ela pousou uma flor seca sobre a máquina e fez um sinal na cabeça, cruz sem igreja. Trancou de novo. E eu entendi que há portas que se abrem não para circulação, mas para lembrar que existem. Na volta do mercado, uma conversa atravessou a rua até mim, como quem cai de uma janela sem querer. 2 mulheres cochichavam ao lado do açougue. Dizem que a menina. Dizem muita coisa. Ele é homem direito, mas é a palavra que inventaram para estragar qualquer direito. Passei reta, como Zenaide ensinou, resposta curta acalma língua comprida, e passo certo corta cochicho. Por dentro, porém, uma fadiga cansou minha nuca. A gente se acostuma a pôr prato na mesa, mas não se acostuma a servir rumor engasga. Naquele dia, ao fim da tarde, seu Antero me estendeu um apito pequeno, de metal fosco, pendurado numa linha de algodão. Se precisar, assovia. 1 vez, eu ou Dé. 2, Zenaide. 3, todo mundo. Segurei o apito como quem segura um segredo barulhento. O peso era leve, o sentido pesado. Coloquei por dentro do vestido, na altura do peito. Senti o frio do metal tocar a pele e acordar uma espécie de coragem que dói. Pouco a pouco, fui ganhando tarefas de conta. Somar pesagens, cruzar encomenda com estoque,
copiar recibo no caderno grande. Ele me mostrava o método sem elogio, sem carinho, mas com uma atenção que, a seu modo, aquecia. Um dia, errando um número, pedi desculpa. Ele disse: desculpa se dá quando a gente tira do outro. Quando erra em serviço, dá é correção. E me fez refazer. Refiz. O erro virou ponte. Do outro lado dela, eu pesava melhor. Uma tarde nublada, a energia caiu de novo. Fechamos as janelas, acendemos lamparinas. As sombras aumentaram o tamanho das coisas. O rádio, morto, o relógio, soberano. Eu e Zenaide cortávamos legumes na cozinha, e o silêncio era tão grosso que dava para escorar nele. Então, batidas leves no portão. Uma, duas, pausa, mais uma. Não era a força de quem exige, era a educação de quem não deveria estar ali naquela hora. Zenaide me olhou, e eu já sabia, fico. Ela foi. Ouvi vozes baixas, um nome que reconheci, delegacia, depois anônimo, depois averiguar. Senti o chão fugir um pouco debaixo do pé. Quando voltou, Zenaide veio com o rosto de sempre, mas o avental apertado demais na cintura. Vão passar aqui amanhã de manhã, disse. Pedido de ver como andam as coisas. Pedido de quem? Perguntei, e a pergunta saiu antes de eu vesti-la com prudência. De quem gosta de pôr a colher onde não foi chamado. Não dormi direito naquela noite. Fiquei pensando em tudo que pudesse ser motivo: o balcão, o apito, a porta girada 2 vezes, o quartinho, a sopa, o jornal, a cartilha, a minha cara no mercado. Pensar não resolveu. Deitei com a mão em cima do caderninho, como se papel fosse escudo. De manhã, a casa estava ainda mais arrumada do que sempre. Zenaide alinhou o pano de prato como se fosse uma bandeira. Eu varri do centro para a beirada, como mandava a regra. O rádio ligado baixinho, música de sanfona para disfarçar o nervoso. O portão bateu às 9 em ponto. Não era o mesmo homem da noite do dinheiro. Eram 2, um com prancheta, outro com cara de voto. Disseram bom dia, olharam tudo como quem mede terreno. Rotina, explicaram. Tem sido pedido pela vizinhança. A gente zela. Zela. Às vezes, a palavra certa escorrega pro lado errado. Zenaide respondeu por nós. Eu fiquei um passo atrás, naquele lugar que não é invisível, mas também não se oferece. Abriram o armário com o olho, passaram pela sala sem tocar, perguntaram de horários, de tarefas, de como é o trato com a menina. Seu Antero respondeu com frases curtas, números exatos e pausas que não davam margem. Eles anotaram. Agradeceram. E, antes de ir, um deles, o da prancheta, ensaiou uma simpatia. A cidade elogia o armazém, viu? Só quer saber se a moça está bem cuidada. Zenaide sorriu com a delicadeza de quem devolve prato sem aceitar comida. Está. Aqui, até o café tem hora e medida. Eles foram embora. A casa soltou o ar, devagar. Eu ainda senti a marca do olhar deles no corredor. Seu Antero guardou a caneta no bolso da camisa e me chamou para a mesa. Abriu o caderno grande, puxou o lápis e disse: Rosa, lê este nome. Li, era o meu. Em letras firmes, na margem de dentro, Rosa, responsabilidade de leitura e soma, Zenaide supervisiona. Eu não entendi o que aquilo era até ele completar. Escrevi aqui porque o que vale é o que está escrito. Agora, se alguém perguntar, você tem função definida. Casa que tem escrita tem chão. Senti um calor na cara. Não era vergonha, já era uma espécie de pertencimento que não faz barulho. Zenaide, da cozinha, murmurou. Papel da coberta em dia de vento. E eu anotei no meu caderno menor, função escrita é coberta. À tarde, choveu sem vontade.
D entrou apressado com 2 sacas e, antes de sair de novo, cochichou. O povo do posto comentou que Dona Ivete andou no ouvido de meio mundo. Diz que quer o bem da casa. Bem é uma dessas palavras que se estragam fácil. Às vezes, o bem de um é só a ordem do outro. Eu respirei pelos cantos, como Zenaide me ensinou. Fiz o café, arrumei a mesa, e o dia seguiu como se não houvesse nada pairando no teto. Mas havia. A gente aprende a viver com o que paira. À noite, já com a casa toda fechada, seu Antero me chamou na sala para uma leitura curta. Era um parágrafo de livro velho, o mesmo Iracema que eu já tinha visto noutro lugar da minha vida, ou talvez fosse só minha memória me pregando peça. Li baixinho, mastigando as sílabas como quem prova comida nova. Quando terminei, ele fez um gesto que nunca havia feito, apontou a poltrona da frente. Senta um pouco. Sentei, dura como pau a pique. Ele ficou em silêncio. Só o relógio falou por nós. Depois, disse: aqui dentro, ninguém dá ordem no que você sente. No que você faz, eu mando e Zenaide manda. No que você sente, quem manda é você. Demorei a responder. Sim, senhor. Ele assentiu, quase imperceptível, e levantou. A leitura acabou, o aviso ficou. Voltei para o quarto com as pernas leves e o pensamento pesado. Havia, naquele limite, um respeito que me sustentava e um medo antigo que não dormia. Entendi, pela primeira vez com clareza, que ficar e pertencer não são a mesma coisa. Eu ficava. E começava a pertencer um tantinho. Mas pertencer de verdade, isso é chão que se conquista um grão por vez. No domingo seguinte, fui com Zenaide à missa cedo. Entrei, sentei nos bancos do fundo, fiz o que todo mundo fazia. Na saída, Dona Ivete nos alcançou no adro, perfume e sorriso. Bom dia, meninas. Como vão as coisas, na casa? Zenaide respondeu com um sim que não abre porta. Vão. Fico feliz. Sabe, a cidade cuida. Às vezes a gente precisa, e ela mordeu a palavra, orientar. Quem precisa de orientação procura a escola, Zenaide disse, sem tirar a doçura do rosto. Casa é outra matéria. O sorriso de Dona Ivete ficou pesado. Ela apertou minha mão com delicadeza que machuca e se despediu. Voltamos para casa sem trocar juízo. Só mais tarde, mexendo o almoço, Zenaide falou. Gente que diz orientar, quase sempre quer mandar. Eu ri de leve, mas por dentro me deu um arrepio que não era frio, era aviso. À tardinha, recolhi os lençóis da varanda. O vento veio de leste, trazendo o cheiro de estrada molhada. Pendurei o último tecido no braço e, quando virei para entrar, percebi um vulto parado do lado de fora do portão. Não se mexia, não falava, não batia. Estava só ali, olhando a casa como quem mede a altura de um muro. Eu ia chamar Zenaide, mas, antes que a voz me obedecesse, o vulto virou as costas e sumiu, caminhando lento. Apertei o apito entre os dedos. Não usei. Às vezes, não é o barulho que resolve, é a lembrança de que ele existe. Naquela noite, escrevi no meu caderno: tem visita que vem para dentro. Tem visita que vem por fora. As duas entram se a gente esquecer da chave. Fechei o caderno, guardei debaixo do travesseiro. O relógio marcou 9, depois 10 dormi pouco. Sonhei que varria do centro para a beirada e a poeira voltava para o meio, teimosa. Acordei com a certeza calma e dura de quem aprende devagar. O perigo que grita a gente enxerga, o que sussurra a gente só percebe quando já se sentou na sala. E, minha neta, nessa casa, o que sussurrava tinha começado a dizer meu nome. Na manhã seguinte, o ar parecia mais denso, como se a noite tivesse deixado alguma coisa suspensa sobre a casa. Zenaide me entregou o pano de prato e disse para eu limpar a mesa do café.
mas sua voz estava com menos açúcar do que de costume. Seu antero estava no armazém mais cedo do que o normal, e o rádio, ligado baixinho, soltava um chiado de estação mal sintonizada. Sentei para tomar um gole de café, mas o gosto amargo não era do pó. Era da sensação de que alguma coisa se preparava. Às 9, a batida no portão veio seca, medida, e, dessa vez, não foi curiosidade, foi oficial. 2 homens, camisa engomada e prancheta na mão. Um deles eu reconheci de longe, era o mesmo que vigiava a saída da missa. Zenaide foi abrir. Recebeu-os com aquele sorriso que não abre porta, só fecha a conversa. Mas eles insistiram. O senhor Antero está? Chamaram. Ele veio, limpo, camisa clara, sem pressa no passo. Cumprimentou os 2 com o mínimo necessário. Recebemos, o da prancheta começou, um pedido de averiguação. Dizem que a menina trabalhando aqui em condição. Não completou. A pausa carregava peso de acusação. Senti meu rosto esquentar. Zenaide, de pé, ficou como coluna, firme, mas discreta. Seu antero respondeu com um tom de pedra. Aqui ninguém trabalha sem cama, sem comida e sem respeito. O outro homem, mais baixo, coçou o queixo e soltou. É só formalidade. Precisamos fazer perguntas. Foram para a sala. Eu fiquei na cozinha, mas cada palavra deles atravessava o corredor. Perguntaram de horários, de tarefas, de liberdade de ir e vir. Seu antero respondia com frases que eram tijolos, sem enfeite, sem buraco. Zenaide completava quando necessário. Meu nome foi citado. Meu estômago se apertou. E a menina? Podemos falar com ela? Um deles perguntou. Antes que alguém dissesse sim ou não, eu mesma apareci na porta. Não por coragem, por não aguentar mais ouvir sem poder dizer nada. Estou bem. Como nunca estive, falei, olhando direto para o da prancheta. Tenho cama, comida, roupa limpa. Aqui me tratam com respeito. Ele franziu o senho. Você poderia ir embora se quisesse? A pergunta ficou parada no ar, feita de ferro. Pensei na minha vida antes de chegar ali, no que significava ir embora e para onde eu iria. Respondi devagar. Poder, eu posso. Mas querer é outra coisa. Anotaram, agradeceram, e saíram. O som do portão fechando foi como uma pedra caindo no fundo de um poço. À tarde, no armazém, o movimento foi pouco. Dé encostou perto da balança e disse baixo. Aqueles 2? Vieram também perguntar no posto. Dizem que tem gente importante puxando esse fio. Gente importante? Perguntei. Importante para eles. Para mim, é só língua que alcança longe. Voltei para casa com as palavras de Dé latejando na cabeça. No fim do dia, seu antero me chamou mais cedo para as leituras. Abriu um envelope e tirou um papel carimbado. Leia. Era uma notificação, solicitação de comparecimento para esclarecimento sobre a situação da menor residente na propriedade. Minhas mãos suaram. Vão querer me levar? Perguntei. Ele encostou o dedo no papel, firme. Vão querer. Mas querer não é poder, Rosa. Fechou o envelope e o guardou na gaveta. Depois, apontou para a cartilha. Hoje, vamos ler sobre promessa. Abri na página e li, tropeçando um pouco. Promessa é um compromisso que se cumpre com palavra e com ato. Quem promete sem cumprir, mente. Quem promete e cumpre, constrói. E quem promete para se proteger? Perguntei. Ele ficou um momento em silêncio, depois respondeu. Isso não é promessa. É acordo. E acordo bom é o que deixa os 2 de pé. Não entendi tudo na hora.
Só entendi que estávamos prestes a fazer um acordo, e que meu nome estava dentro dele. À noite, choveu grosso. A luz piscou 2 vezes antes de apagar de vez. Zenaide acendeu lamparinas, e eu fui fechar a janela da sala. Pela vidraça, vi um vulto parado do outro lado da rua. Não se mexia, não tinha guarda-chuva. Só estava ali, olhando. Chamei Zenaide. Quando ela se aproximou, o vulto já tinha sumido. Ela olhou para a rua, depois para mim. Tem olhar que é recado. E recado a gente não responde. Na manhã seguinte, o clima estava mais pesado que o ar úmido. Seu Antero me chamou para o escritório. Sobre a mesa, 2 papéis. Um deles eu reconheci, o da notificação, o outro, não. É um documento de guarda, disse ele. Se for assinado, você fica sob minha responsabilidade até a maioridade. Mas precisa da assinatura do seu pai. O nome pai soou como porta batendo. Eu não o via desde que saíra de casa. E, por tudo que eu sabia, ele só assinaria se tivesse ganho nisso. Meu peito se fechou. E se ele não assinar? Aí vamos ter que pensar em outro tipo de acordo. O jeito que ele disse outro tipo me deixou gelada. Mas algo dentro de mim também sabia, qualquer que fosse esse tipo, seria para eu ficar. E, naquele momento, ficar era o que eu mais queria, e, talvez, o que mais me amedrontava. Naquela noite, escrevi no caderno: acordo é como cerca, segura quem está dentro e afasta quem está fora. Mas quem constrói a cerca decide a altura dela. E eu não sabia se a minha cerca estava sendo feita para me proteger, ou para me prender. No outro dia, a casa acordou antes do galo. Nem o café tinha subido no coador e eu já sentia o estômago roncando como se fosse de susto, não de fome. Zenaide ajeitou o lenço no cabelo com mais força do que o comum e me entregou um pedaço de pão, quase como quem entrega um bilhete: come e respira. Seu Antero vestiu a camisa clara de botões firmes, passou um pano nos óculos, mesmo usando-o só do lado de fora, e guardou 2 papéis dobrados no bolso do peito. Eu sabia quais eram: a notificação e o termo de guarda. Vamos, disse, sem pressa, mas com um rumo. Fomos pela estrada que corta a vila ao meio, onde o pó vermelho se agarra no sapato e parece que quer vir junto com a gente para casa. Passamos pelo posto, pelo açougue, pela vendinha de seu Gedião. Eu conhecia cada fachada, mas naquele dia elas me olharam de volta. À porta do boteco, o ventilador de teto girava desanimado. E lá, num canto, como sempre acontecia quando a vida desaprende de acertar, estava meu pai. Ele estava mais magro, o chapéu desbeiçado, o queixo por fazer, um cheiro que misturava suor e resto de cachaça antiga. Quando me viu, não veio abraço nem pergunta de como você tá. Veio uma risada curta, de quem está com pressa de resolver sem olhar nos olhos. Rosa. E virou para Antero com a mesma boca. O senhor quer papel, é? Seu Antero encostou 2 dedos no balcão, como quem pede ao mundo que não balance. Quero o que protege a menina. Documento de guarda. Assinado e reconhecido. Ela fica sob minha responsabilidade. Comida, cama, escola do que der, e respeito. Até a maioridade. Meu pai coçou a nuca, olhou para os lados, buscando testemunha que concordasse com ele antes mesmo dele falar. E eu fico com o quê? A pergunta veio seca, sem vergonha. Não mencionou dinheiro, não precisava. No interior, há perguntas que já chegam respondidas. O dono do boteco fingiu arrumar garrafas. 2 homens deram risada baixinho. Eu senti os dedos procurando o apito por dentro do vestido, só para ter certeza de que ele estava ali, frio contra a pele. O senhor fica com sua paz, respondeu seu Antero. E com a certeza de que não terá mais cobranças sobre a menina. Eu acerto aqui o que for de obrigação da casa. Meu pai apertou os olhos, calculando. A obrigação da casa,
Quer dizer o quê, precisamente? Seu Antero não mudou o tom. Quer dizer que, se houver dívida de comida anotada no caderno do armazém, a gente conversa. O que não vou negociar é gente. O que é da menina, volta pra menina em forma de estudo, roupa e cuidado. O resto, se for justo, eu pago. Mas no cartório. E com recibo. A palavra cartório pesou no ar. Papel com carimbo muda conversa. Meu pai franziu a boca, como quem prova fruta verde. Cartório é coisa de rico. Cartório é coisa que vale quando o vento muda, devolveu Antero. Houve silêncio. O ventilador fez um teque e parou. Eu respirava pelas frestas. Se tiver recibo, eu assino, disse enfim meu pai. Mas não é hoje. Hoje tenho coisa para resolver. Amanhã, no fim da tarde. No cartório, às 4, cravou Antero. E não chega virado de pinga. Quem riu foram os outros. Meu pai não. O olhar que ele me deu não era de amor, era de lembrança do que ele tinha perdido e não sabia nomear. Foi embora arrastando o chinelo, com o corpo inteiro dizendo que não gostava de promessas com hora marcada. Voltamos em silêncio. No caminho, Zenaide apareceu do nada, como se tivesse sido chamada pelo meu medo. Não perguntou, deu certo, perguntou o que importava. Ele vai? Vai, respondi, mas minha voz veio com a interrogação pendurada na ponta. À tarde, arrumei o armazém com Dé. Ele amarrava as bocas das sacas com um nó curto e preciso. Cartório? Perguntou, sem levantar os olhos. 4 da tarde. Então até lá a rua vai crescer de língua, disse, e me passou o cordão da saca. Quando alargar, você afina. Põe foco no que tem nome e data. Escrevi no meu caderninho, escondida no balcão, nome, data, recibo. Promessa que vira parede. A hora passou em cacos. Na cozinha, Zenaide mexia o feijão, mas não era feijão, era um jeito de espantar pensamento. No meio do serviço, ela me entregou um envelope pardo, meio gasto, com meu nome escrito de letra bonita, que não era a dela. Guarda, falou só isso. Abri sozinha, mais tarde, havia ali minha certidão antiga, uma foto pequenina minha com minha mãe, um papel com uma oração curta, e uma camisa de botão infantil, bordada com minhas iniciais tortas. Zenaide nunca me tinha dado lembrança antes. Eu entendi, às vezes, o que protege não é chave, é lembrança. No meio da noite, a casa recebeu um recado sem carteiro. Primeiro, os cachorros latiram, depois, silêncio. Eu estava no quarto, deitada com os olhos abertos, medindo o escuro com a ponta dos dedos, quando ouvi o estalo do arame do galinheiro lá fora. Sentei na cama, mão no apito. Um segundo estalo. 3 sopros curtos, como combinado. O som cortou a madrugada. De dentro do galpão, o passo de Dé veio correndo, junto com o barulho de madeira arrastando. Zenaide acendeu a lamparina, e seu Antero atravessou a sala com a mão na parede, seguro, como quem conhece a casa nos olhos dos pés. Lá fora, nada de gente. Só o galinheiro com o arame cortado e uma sombra de pé de caju balançando mais do que o vento mandava. Dé apontou o cabo de enxada para o quintal, girando devagar, como quem varre o escuro. Recado, disse, simples. Ninguém falou, quem. Nomes dados cedo demais viram adubo de fofoca. Zenaide avaliou o corte no arame, sacudiu a cabeça e trouxe uma corda grossa. Eu tremia sem mostrar. O apito, quente de sopro, colado no meu peito, fazia o coração parecer tambor. Quando voltamos para dentro, seu Antero trancou as portas, girou 2 vezes as chaves e passou a mão pelos batentes, num gesto que mais parecia reza. Sentou na mesa da sala, abriu o caderno de notas e, numa margem, escreveu uma palavra só, amanhã. Dorme, Rosa, disse, sem olhar.
Medo rende muito quando a gente troca por vigília. Deitei, mas só dormi um pedaço de hora. Sonhei que o cartório era um açude e que a caneta precisava da água para nadar. Acordei suada, porém inteira. Lavei o rosto com água fria e encontrei Zenaide na cozinha com o café pronto antes do sol. O cheiro me devolveu ao corpo. Hoje você vai de vestido sem flor, ela decretou. E prende o cabelo. Palavra séria veste roupa de respeito. Vesti a roupa que ela separou. Dé amarrou melhor o cadeado do galinheiro e nos acompanhou até a esquina. A vila tinha acordado cedo também, ou nem tinha dormido. O açougueiro lavava a calçada como quem apaga a história. Dona Ivete, de vestido azul, conversava com o escrivão na porta do cartório, sorriso de quem já chegou antes para preparar cadeira. Bom dia, ela cantou, docemente seca. Vim reconhecer firma. Não respondeu para mim, respondeu pro ar ao redor. Em lugares de papel, quem chega primeiro faz sombra. Seu Antero respondeu com o mesmo cumprimento curto. O escrivão nos fez sinal para esperar. Meu pai não veio às 4 em ponto. Veio às 4:20, barba mal feita, camisa por dentro só da frente, os olhos procurando aplauso. Trazia no canto da boca um sorriso de moeda. Cheguei. O escrivão ajeitou os papéis. Seu Antero, com uma calma que parecia de pedra polida, tirou do bolso um recibo já preenchido, valor exato do que havia no caderno do armazém, nada mais, nada menos. Colocou sobre a mesa, alinhado ao termo de guarda. O senhor lê, disse ao meu pai. Meu pai fingiu ler. Não leu. Olhou para Ivete, que aproximou meio passo, como se fosse conselheira recém-contratada. Está tudo, muito organizado, ela comentou. Até demais. Organização não morde, devolveu o escrivão, cansado. Assina, Joaquim, disse Antero, pela primeira vez chamando meu pai pelo nome, como quem puxa de volta o que é de direito. Meu pai pegou a caneta, pesou a mão, devolveu a caneta à mesa. Olhou para mim. Por um segundo, eu procurei algum resto do homem que um dia me levantou do chão e me chamou de minha florzinha. Não estava ali. O que havia era cálculo. Falta uma coisa, ele disse. Eu assino, se ela prometer me visitar quando eu quiser. As palavras me cortaram por dentro com aquela lâmina fria que não sangra por fora. Não era pedido, já era coleira. Zenaide, sem tocar em mim, encostou a presença no meu ombro. Seu Antero respirou, fundo, uma vez. O escrivão pigarreou. A visita é assunto da família, murmurou o escrivão, tentando salvar a formalidade. Família é quem cuida, Zenaide respondeu, sem alterar a voz. Eu falei antes de pensar que não devia falar. Eu posso visitar o senhor quando puder, disse ao meu pai. Não quando quiser. Quando puder. E onde for seguro. Meu pai riu torto. Seguro para quem? Para mim, respondi, e senti minha voz tomar corpo como se tivesse tirado os sapatos velhos. Dona Ivete endireitou o colar no pescoço. Que menina respondona. Que menina viva, corrigiu Zenaide, com doçura de faca guardada. O ar ficou denso, o ventilador do cartório rodando sem vento. Seu Antero, ainda calmo, deslizou o recibo mais perto do meu pai e disse. O que está combinado está no papel. O resto é conversa de varanda. Assina. Meu pai olhou o dinheiro com sede, olhou Ivete pedindo bênção invisível, olhou para mim como quem mede não a altura, mas a teimosia. E assinou. O escrivão carimbou com força, como quem sela um telhado antes da chuva. O som do carimbo bateu dentro do meu peito como um batuque. Saímos do cartório sem pressa de festa. Dé esperava do outro lado da rua, com as mãos no bolso, olhos firmes. Quando cruzamos, ele não perguntou nada, só fez o gesto de sempre com o queixo, vamos. Na esquina,
Ouvi ainda a voz de Ivete, fina como arame. Antero, papel não educa. Ele não virou. Mas impede abuso, disse, tão baixo que só quem queria entender entendeu. Voltamos para casa. Quando passei pelo portão, senti as pernas bambas. Zenaide me levou direto para a cozinha, empurrou um copo de água com açúcar para minha mão e alisou meu cabelo preso, com um carinho que não pede licença. Pronto, disse. Papel não é milagre. É arma branca. Se a vida vier te empurrar, você mostra o carimbo. À noite, depois da janta, seu Antero abriu o caderno grande e escreveu na margem, guarda reconhecida. Do meu lado, abri o meu caderno pequeno e copiei, como quem finca plaquinha em chão recém-cercado. Dormi de uma vez só, coisa que eu não fazia havia semanas. Ainda assim, no meio da madrugada, acordei com um barulho leve, quase nada, a chuva começando. Sorri sem abrir os olhos. E pensei, sem alegria de novela, mas com a paz de quem ganhou 1 centímetro de chão, hoje eu continuo aqui. Amanhã a gente vê. Porque, minha neta, a gente sobrevive assim, um papel, uma regra, um copo d'água, um fio de coragem. E a certeza simples, porém teimosa, de que meu nome, escrito direito, não cabe mais no caderno de ninguém. 2 dias depois do cartório, a vila já tinha virado uma panela de tampa solta. Quem passava na rua olhava para dentro do armazém como se fosse vitrine de novidade. As senhoras cochichavam na fila do pão, os homens no boteco paravam a conversa quando eu aparecia. Ninguém perguntava diretamente, mas todo olhar vinha carregado de um "então é verdade". Na cozinha, Zenaide mantinha o mesmo ritmo de sempre, mas percebia-se que ela ouvia mais do que falava. Seu Antero, por outro lado, passava mais tempo no armazém, com o rádio desligado e os cadernos abertos. Ele anotava tudo: compras, dívidas, nomes, datas. Parecia estar se preparando para algo que eu não via, mas sentia. Naquele fim de tarde, ele me chamou para ajudar a contar o estoque. No fundo do armazém, entre sacos de feijão e caixas de querosene, ele falou sem levantar a cabeça. O papel que temos agora te dá uma sombra. Mas sombra não é muro. Olhei para ele, sem entender. Quer dizer que ainda pode ter gente tentando te puxar para fora dessa sombra. Alguns por te querer de volta, outros só para provar que conseguem. Aquilo ficou na minha cabeça. À noite, Zenaide bateu à porta do meu quarto com um prato de bolo de fubá. Sentou-se na beira da cama e perguntou: Você já pensou no que faria se tivesse que sair daqui de repente? Engoli o bolo devagar. Não. E não quero pensar. Pois pense. A voz dela estava firme. Quem não se prepara acaba aceitando qualquer mão que se estende, mesmo que ela venha com unha suja. Você acha que alguém vai tentar me levar? Perguntei. Ela suspirou. Eu acho que gente que perde algo que acha que é seu, não esquece fácil. No dia seguinte, precisei ir até a venda de Dona Lourdes comprar farinha. O caminho era curto, mas a rua parecia mais longa que de costume. No meio da estrada, um homem que eu não conhecia me parou. Usava chapéu baixo, barba rala e um sorriso de quem já sabia meu nome. Você é a menina do seu Antero, não é? Não respondi. Ele continuou. Seu pai fala muito de você. Disse que é esperta. Que um dia ainda volta para casa. A palavra casa soou como pedra no sapato. Apertei o saco de farinha contra o peito e segui andando, mas ele deu 2 passos para me acompanhar. Se precisar de ajuda, é só perguntar. Tem gente disposta a buscar o que é seu por direito. Olhei rápido para os lados, a rua estava vazia. Apertei o passo. Ele não tentou me segurar, mas o olhar ficou grudado nas minhas costas até a esquina. Quando cheguei em casa, Zenaide percebeu de longe que algo não estava certo. Deixei a farinha no balcão e contei o que aconteceu.
Seu Antero ouviu em silêncio, mexendo devagar a xícara de café. Não é recado qualquer, disse ele por fim. É teste. Querem saber se você se assusta fácil. E o que eu faço? Finge que não ouviu. E me diz. Sempre. 2 dias depois, uma carta chegou pelo menino do correio. Era endereçada a mim, mas sem remetente. O papel cheirava a fumo e vinha escrito com letra apressada: lembre-se de onde veio. O sangue não se troca por papel. Mostrei a carta para Zenaide. Ela leu, rasgou em pedaços pequenos e jogou no fogão. Quem escreve escondido não merece resposta. Mas dentro de mim, aquela frase grudou como visgo: o sangue não se troca por papel. No sábado, quando o armazém fechou, seu Antero me chamou para o escritório. Sobre a mesa, havia uma pequena caixa de madeira. Ele abriu e mostrou, dentro, um conjunto de chaves diferentes, um caderninho e um envelope com meu nome. Se um dia precisar sair daqui sem aviso, leva isso. Não pergunta, não espera, não volta para pegar nada. Para onde eu vou com isso? Para onde essas chaves abrirem? Não perguntei mais. Sabia que, se ele estava dizendo, era porque já havia pensado no pior. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei ouvindo cada estalo da casa, cada rajada de vento nas telhas. No meio da madrugada, o barulho veio de novo do quintal, não o estalo de arame, mas o som de passos lentos, como se alguém estivesse medindo a distância até a porta. Segurei o apito. 3 sopros curtos. A resposta veio quase imediata, passos correndo pelo lado de dentro, a voz de Dé, seca. Quem tá aí? Silêncio. Depois, um riso baixo, perdido no escuro. De manhã, encontrei um pedaço de pano amarrado na grade do portão. Era de uma camisa velha do meu pai. Zenaide olhou e disse: agora não é mais teste. É aviso. E, pela primeira vez desde que cheguei naquela casa, vi medo nos olhos dela. O pano amarrado no portão ficou na minha cabeça a manhã inteira, como nó que a gente não desfaz com força, só com paciência. Zenaide não comentou mais nada. Fez o que sempre faz quando o medo passa pela cozinha, aumentou o fogo do feijão e diminuiu o das palavras. Seu Antero, por sua vez, não mudou a rotina. Abriu o armazém na mesma hora, alinhou os cadernos, conferiu o troco. Mas havia uma diferença quase invisível: ele deixou a porta lateral destrancada, a que eu sabia, pelo jogo de chaves, que dava para o quintal do ferro velho de seu Caetano. Se o vento virar, Rosa, você sabe o caminho, disse, sem me encarar. Eu assenti com a cabeça. Saber o caminho virou reza quieta. No meio da tarde, Dona Ivete apareceu no balcão com um lenço novo no pescoço e aquele sorriso com orla de gelo. Comprou 2 quilos de açúcar, pediu fiado para uma conhecida e, no fim, soltou baixinho, como quem comenta o tempo. Tem homem rondando a rua de trás. Diz que é pai preocupado. Pai quando preocupa demais atrapalha. Eu não respondi. Resposta curta acalma língua comprida. Entreguei o papel do peso, e ela foi embora como quem deixa um perfume que não é bom nem ruim, é aviso. Quando a tardinha caiu, Dé encostou na grade e falou de queixo. Hoje a gente dorme com a enxada na mão. Não é pra usar. É pra mostrar que tem quem segure. Foi assim que a noite chegou, com lamparina acesa, chave girada 2 vezes e cada um em seu posto que não tinha nome, mas tinha sentido. O ar cheirava a chuva prometida e a urubuqué que batia no poste como quem chama. Fiquei no meu quarto com o apito no peito, o caderninho debaixo do travesseiro e a cartilha aberta na palavra cautela. Não sei que horas eram quando ouvi o primeiro barulho, passo torto no cascalho, como se a rua tivesse se lembrado de um velho hábito. Depois, 3 pancadinhas na madeira do portão. Não era a batida de quem pede licença. Era o toque de quem fala, tô aqui. Olhei para Zenaide.
Ela ergueu um dedo, espera, foi até a sala e apagou uma das lamparinas, deixando a casa com luz de cinema antigo. Seu Antero ficou na cadeira, mão no tampo da mesa, a outra no bolso da camisa, o bolso onde dormia o papel do cartório. As pancadas vieram de novo, agora mais largas. E então a voz. Rosa. Abre. É seu pai. Eu não esperava o meu nome. O nome dito nessa hora gritava pequeno. Engoli a vontade de responder. 3 sopros no apito teriam trazido todos, mas a casa já era o apito. Ouviu o arrastar da bota de Dé, a sombra dele chegando pelo galpão, ouvi Zenaide encostando o ombro na porta da cozinha como quem segura um armário pesado, ouvi seu Antero levantar só meio palmo. Aqui quem fala é a casa, disse ele, sem gritar. E a casa respondeu no cartório. Silêncio. O vento mexeu o jambeiro. Meu pai tentou usar outra chave, a da lembrança. Rosa, eu criei você. Sangue não se troca por papel. Eu fiquei com as mãos nas laterais da cama, lembrando da foto pequena com minha mãe dentro do envelope de Zenaide. Sangue não é moeda, pensei. É caminho. E caminho, a gente escolhe por onde pisa. Sangue sem cuidado vira ferida, respondeu Zenaide, mansa. E ferida não manda em ninguém. Meu pai riu curto, não de humor, de desespero. O riso de quem sabe que, do lado de dentro, o mundo alinhou os móveis. A fechadura gemeu, não porque alguém forçou, mas porque as portas sentem. Mais um segundo, e outra voz cortou a rua, a de seu Caetano, vindo do fundo, com a lanterna acesa. Se for visita, vem de dia. Se for problema, não é aqui. Vi pela janela as luzes do posto piscarem 2 vezes, como o combinado antigo que eu não sabia existir. A vila, que finge dormir cedo, às vezes acorda para as coisas certas. Um vulto recuou. Meu pai resmungou: isso não fica assim, e pisou duro para longe, como quem promete com os calcanhares. Ninguém comemorou. A casa respirou um pouco mais larga, só isso. Zenaide acendeu de novo a lamparina e colocou água no fogo. A gente vence o medo por vez, com água quente e papel no bolso. Na manhã seguinte, a rua tinha virado retrato, tudo igual, mas não do mesmo jeito. O pano no portão desaparecera. No armazém, seu Antero me chamou cedo para as leituras. Abriu o caderno grande, na margem, escreveu: ocorrência, tentativa de retirada, não atendida, vizinhança presente. Eu lia e copiava, com a letra que ainda nascia torta, mas já se entendia. Função escrita é coberta, eu repetia por dentro, como quem puxa o cobertor até o queixo. No fim do dia, apareceu um homem de chapéu limpo, paletó claro, prancheta. Não era dos que vinham medir. Era dos que anotam e depois voltam só se tiver mesmo necessidade. Conversou pouco com seu Antero, pediu para ver o papel da guarda, olhou a cozinha, cumprimentou Zenaide com respeito, me perguntou se eu estava estudando. Eu disse que sim, a cartilha, as contas, as letras do jornal. Ele anotou, assentiu, e deixou uma frase simples, sem ameaça e sem consolo. Por enquanto, é isso. Por enquanto. Por enquanto, é uma rede armada, conforta e lembra que balança. O tempo caminhou do seu jeito, sem aplauso. Meu pai ainda rondou mais 2 vezes, nunca à luz do dia. Um bilhete sem assinatura ainda apareceu na soleira: um dia você lembra de quem você é, e outro pano foi encontrado na cerca do galinheiro. Mas os passos cansaram. O cartório cansa gente que gosta de atalho. Dona Ivete, percebendo que a novela começava a perder audiência, cuidou da vida de quem queria ser visto. Deu bom dia sem perfume de corte, o mais importante, parou de comentar em voz baixa o que fingia não dizer em voz alta. Eu fiquei. E, ficando, aprendi. As contas deixaram de me assustar. Os nomes dos fregueses, com a história depois do traço, começaram a fazer sentido na minha mão.
Zenaide me ensinou a costurar barra e a ver quando a panela pede sal antes de dizer. Dé me mostrou como amarrar sacas sem gastar corda, e seu Antero, do jeito dele, me ensinou que regra é cadeira, não abraça, mas sustenta. Passaram-se meses. Um dia, ele colocou, sobre a mesa, algo que não era cartilha nem caderno do armazém, um livro de capa verde, aritmética comercial. É isso que vem depois da cartilha, falou. Se você quiser. Eu quis. Não por ele, por mim. O futuro não chegou de cavalo. Chegou de página. Quando completei idade de escrever sem pedir, seu Antero foi comigo ao colégio noturno da cidade. Matriculou-me com a mesma voz com que compra feijão, clara, sem fiado. Na volta, Zenaide chorou na cozinha, de fininho, como quem corta cebola. Eu nem sempre pude assistir às aulas, a casa come tempo, mas as letras ficaram. E, com elas, o direito de dizer meu nome com a minha voz. Vi a vila mudar de assunto, como vila faz. Teve enchente no fim de ano, teve festa de padroeiro, teve ônibus novo com destino pintado na frente, e teve gente indo embora. Um dia, soubemos que meu pai tinha seguido o caminhão de safra para longe. Não mandou recado. Nem eu. Às vezes a vida se protege deixando portas sem dobradiça. Seu Antero envelheceu devagar, mas envelheceu. Continuou firme no método, mais leve na pausa. Nunca mudou comigo o que não precisava mudar. Casa arrumada, regra clara, livro vivo. No dia em que a vista dele começou a falhar nas letras miúdas, fui eu quem leu o jornal. Ele ouviu, tocou o tampo da mesa, o gesto de sempre, e disse baixinho. Palavra, quando fica em duas vozes, cria parede mais forte. Cresci dentro daquela parede, não para me esconder, mas para ter de onde sair. Quando chegou a hora de escolher, escolhi duas coisas, seguir estudando e não repetir com ninguém a cerca que me apertou. Aprendi a abrir e fechar, a dizer não sem grito e sim sem dívida. Aprendi que proteção e posse são palavras que se parecem, mas não são parentes. Hoje, nesta varanda, com o jambeiro que ainda insiste em dar fruto fora de época, eu digo que sobrevivi, não porque não doeu, e sim porque soube respirar entre uma dor e outra. Sobrevivi ao pano no portão, à língua da rua, ao sangue pusado como corrente, ao medo que sussurra. Mas sobrevivi com marcas. Ainda varro do centro para a beirada, ainda confiro fechadura 2 vezes quando o vento muda, ainda escrevo nas margens do que vivo, para que a vida não me coma sem recibo. Se você me pergunta, valeu, eu te respondo do jeito que aprendi, o que vale é o que está escrito por dentro. O meu por dentro diz que eu não virei história de varanda, virei mulher que sabe a medida do que aceita. E, quando alguém me pergunta o que fazer quando a rua bate fora de hora, eu ensino o que Zenaide me ensinou: água quente, chave boa, papel no bolso e nome dito em voz inteira. O resto, a gente mede na luz do dia. Eu sobrevivi, minha neta. Mas a sobrevivência não é milagre que cai do céu. É rotina, caderno pequeno, apito guardado, gente que fica do lado certo do portão. É aprender que cuidado não é cerca para aprender, é caminho para passar. E, se ainda há noites em que o passado tenta entrar por fresta, eu sento à mesa, abro meu caderno e escrevo: hoje, aqui dentro, quem manda no que eu sinto sou eu. Depois fecho, giro a chave 2 vezes e deixo o jambeiro conversar com o vento.